tinha escutado falar sobre o TED. E o meu marido Roberto, que comentava sempre, ele falava, o TED, se inscreve, se inscreve, se inscreve, ele insistiu muito. E aí eu entrei um dia lá na internet e fui ler a respeito do TED. Eu me inscrevi, me aceitaram, fui aceita, eu fui com ele. Fui na expectativa de ouvir, de conhecer novas ideias, ver o que as pessoas iriam falar ali. E foi o que eu encontrei, assim, abriu minha cabeça para um outro mundo, né? O nome que a gente dá para esse trabalho é o Personal Diet, que é o nome com o qual ele ficou conhecido. Então, o que é? Na verdade, a gente vai atender uma pessoa a domicílio, né, o mesmo trabalho que a gente exerce no consultório, mas dentro da casa dela. Dentro da casa dela, a gente consegue melhorar a qualidade de vida da família, não só dela, mas da família no geral, e tem a participação da cozinheira, muitas vezes, o que é muito bacana. Então, é uma forma de eu efetivamente trabalhar e modificar o estilo de vida e a alimentação daquela pessoa. E a partir daí, eu vou dando dicas e ensinando, né, promovendo a reeducação alimentar dentro da casa da pessoa, sem sofrimento, né? Então o Personal Diet, que também tem um pouquinho do meu trabalho do que eu chamo de personal chef, é interferir na forma de preparo mesmo dos alimentos. Então utilizar mais alimentos frescos ao invés de alimentos embalados, né? Que é uma forma da gente dar mais sabor para o alimento, dar mais cor, dar mais vida, e aí a saúde é uma consequência, né? A pessoa que procura o atendimento no consultório normalmente tem alguma doença ou algum problema clínico presente, ou foi encaminhada por um médico. São pessoas mais difíceis a gente trabalhar realmente, né? Porque modificar a alimentação de uma pessoa é o meu grande desafio no meu dia a dia de trabalho. Agora, na casa dela, as pessoas que buscam pelo atendimento Personal Diet são pessoas normalmente mais conscientes, felizmente. Então são pessoas até mais bacana de trabalhar com elas, porque elas buscam qualidade de vida. Então não necessariamente tem um problema de saúde, né? Elas buscam melhorar ou buscam até esse atendimento para conhecer um pouco mais sobre aquilo que comem, né? Elas se preocupam mais com isso, porque a alimentação é um dos maiores prazeres que a gente tem. Você fazer com que aquela pessoa deixe de comer alguma coisa gostosa, que ela goste tanto, né? Muitas vezes é difícil. Então, o que eu falo, o bacana da reeducação alimentar é que a gente permite com que as pessoas comam aquelas coisas que elas gostam, né? Mas eu me preocupo muito mais com a frequência com que aquele alimento aparece do que com o alimento propriamente dito, entendeu? As cores dos alimentos, né? Tá vendo a cor da abóbora? A cor do alimento nos diz muita coisa sobre alguma vitamina que tem ali presente. Então a abóbora eu sugiro substituir a batata na hora de fazer um purê, por exemplo. Purê de abóbora é maravilhoso, fora que fica uma cor linda, né? Dá um colorido naquele prato. Porque a alimentação é uma coisa do nosso dia a dia, mas quando a gente fala em sustentabilidade, cuidar do meio ambiente, o que vem na cabeça das pessoas? Economizar água, reciclar lixo, poluir menos, é isso. Agora, associar a alimentação à sustentabilidade, eu acho que é uma coisa ainda muito a caminhar, a crescer, né? Uma coisa que as pessoas não têm muita consciência, é a minoria. E a gente tem muita coisa, tem associação, assim, então se a gente pensar desde o comecinho, por exemplo, tudo começa no solo, né, com que os alimentos são produzidos. Se a gente for pensar, quase tudo utilizam produtos químicos, fertilizante, agrotóxico. Fertilizante, se acumula no solo, ele tem muito nitrogênio, ele forma, através de alguns processos químicos, esse nitrogênio se transforma em nitrato, que é altamente cancerígeno, né, e é o alimento que a gente consome todos os dias, são esses alimentos. Saber escolher aquilo que a gente come muda toda a nossa vida, né? Desde o nosso humor até a nossa saúde, influencia na qualidade de vida como um todo. Precisa-se de 2 pontos. Novas maneiras de mover coisas. Casas onde entre mais luz. Profissões que ainda não foram inventadas. Negócios que gerem mais do que lucros. Gente simples descobrindo sua importância. Um mundo melhor para nossos filhos e filhos melhores para o nosso mundo. Em 2010, nós podemos fazer tudo isso. Vamos fazer juntos? Grupo Santander Brasil. Valorizando ideias por uma vida melhor.